Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de grafos. Vamos começar? Na aula de hoje a gente vai falar sobre caminhos mínimos em grafos com pesos negativos. Vamos ver uma programação dinâmica para resolver esse problema, dando origem ao algoritmo de Bellman-Ford, e terminar a aula falando sobre melhorias desse algoritmo e a aplicação do mesmo no contexto distribuído. Então vamos começar com esse problema de caminho mínimo que nós já vimos aqui várias vezes. Então, dado um grafo direcionado, nesse caso, com pesos negativos, o nosso problema é encontrar o caminho mínimo e a distância de todos os vértices da rede para um vértice destino fixo T. Então, repare que eu estou fixando um vértice da rede e quero encontrar o caminho mínimo de todos os vértices para esse destino. Então, tem aqui um grafo direcionado com pesos. Vamos chamar de T o vértice 5, então eu quero encontrar os caminhos dos vértices para o vértice 5, o vértice destino. Então, se eu fizer isso, eu vou ter uma árvore geradora, induzida pelos caminhos mínimos, que está ilustrado na figura aqui. Então, repara que o menor caminho para ir do vértice 2 ao vértice 5 é pelo vértice 3, 4 e chegando ao 5. Muito bom. Então, eu quero resolver esse problema utilizando um algoritmo. Como é que a gente constrói um algoritmo para atacar esse problema de encontrar o caminho mínimo de todos os vértices da rede, possivelmente com pesos negativos, para um vértice destino T. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é usar a programação dinâmica para atacar esse problema. Então, considera o caminho P, o caminho mínimo P, que vai de um vértice qualquer V ao vértice T, o nosso destino. Esse caminho necessariamente sai do vértice V, passa por alguns vértices, V1, V2, V3, e chega ao destino T. Então, o que a gente quer fazer com programação dinâmica é decompor o problema em subproblemas. Encontrar esse caminho P através de soluções ótimas para subproblemas menores. Então, uma ideia que a gente vai usar aqui, que é a ideia-chave, é pensar nesse caminho P como sendo formado por um certo número de arestas. Então, esse caminho P, que é o caminho mínimo, que a gente não conhece, ele tem um certo número de arestas. Ele pode ter uma aresta, duas, três, e no pior caso, n-1 arestas, passando por todos os vértices do grafo. Agora, eu vou usar esse número de arestas para decompor o problema. Eu vou pensar, então, no caminho mínimo passando por até i arestas. E isso vai ser a definição que a gente vai usar para construir a nossa recursão. Então vamos definir a função de recursão, OPT e V. Repara que essa função tem dois parâmetros, I e V. O vértice T aqui está fixo, então ele não faz parte da função. I aqui é o número de arestas que eu vou me permitir usar, e V é o vértice inicial. Então OPT de IV é o custo do caminho mínimo P entre o vértice V e o vértice T, que está fixado, usando no máximo I arestas. Então vamos pegar aqui um exemplo, de novo com T igual a 5, e ver o que acontece aqui. Quanto vale OPT de 1,3? Então OPT de 1,3 é o custo do caminho mínimo para sair do vértice 3 e chegar no vértice 5, usando no máximo uma aresta. Bom, nesse caso o custo é 3, porque eu só posso usar uma aresta, eu sou obrigado a usar a aresta 3,5, que tem custo 3. Agora, se eu puder usar duas arestas, olha que interessante o que acontece. O OPT de 2,3 tem custo 1, porque se eu puder usar duas arestas, eu posso ir de 3 para 4, de 4 para 5, e o custo desse caminho é 1. Agora, se eu puder usar três arestas, repara que o custo continua sendo 1. Não tem um caminho mais curto com três arestas para sair do vértice 3 e chegar ao vértice 5. Vamos ver o OPT de 1, 2? Então aqui eu estou olhando, fixando o vértice 2, usando uma aresta para chegar no vértice destino, que é o vértice 5. Nesse caso, eu sou obrigado a pegar a aresta 2, 5, que tem custo 1. O OPT de 2, 2, que é usar duas arestas, repare que existe até um caminho, 2, 3, 3, 5, que usa duas arestas, mas o custo desse caminho é 2. Então o OPT de 2, 2 continua sendo 1. Porque eu consigo usar a aresta direto, 2, 5. Bom, OPT 3,2, olha que interessante, eu estou usando agora mais uma aresta, então o custo disso vai ser 0. Por quê?
Eu posso ir de 2 para 3, de 3 para 4, de 4 para 5, e esse caminho vai ter custo zero. Então, repara que ao permitir usar 3 arestas, eu consigo diminuir o custo desse caminho mínimo. Agora, pode ser que não tenha caminho com uma aresta, né? O APT de 1 é infinito, porque eu não consigo sair do vértice 1, usar uma aresta e chegar no vértice destino, que é o vértice 5 aqui. Repara que o APT de 2,1, se eu me permitir usar 2 arestas, então sim, existe um caminho e o custo desse caminho é 3. E por aí vai. Então isso é o significado dessa função. Agora vamos analisar a solução ótima para tentar entender como é que a gente consegue construir uma recursão dessa função. Então, o maior comprimento possível, né, em arestas, de um caminho mínimo qualquer, entre um vértice qualquer e o vértice destino, vai ter n-1 arestas. Não tem como ter mais arestas do que isso, porque os caminhos são todos simples aqui. Então, o que a gente pode dizer sobre o caminho mais curto, P, o caminho mínimo, entre o vértice V e o vértice T? Okay? Bom, ou ele possui exatamente n-1 arestas, ou ele possui menos arestas. Não tem uma outra possibilidade para esse nosso caminho ótimo P. Então vamos pensar o que acontece, o que eu posso dizer se esse caminho P possui menos do que n-1 arestas. Bom, se esse caminho P possui menos do que n-1 arestas, o custo da solução ótima com n-2 arestas vai ser o mesmo. Okay? Porque o caminho possui menos do que n-1 arestas. Pode até possuir n-2 arestas. Então, eu vou poder dizer que o APT de n-1, de V, vai ser igual ao APT de n-2V. Porque a gente está assumindo aqui, né, que esse caminho possui menos do que n-1 arestas. Agora, vamos ver o outro caso, que é o caso onde P possui exatamente n-1 arestas. O que eu consigo dizer nesse caso? Bom, se o caminho P, que é o mínimo, que é o ótimo, possui exatamente n-1 arestas, esse caminho vai passar, obviamente, por algum vizinho de saída do vértice V. E aí, o caminho do vizinho de saída até o vértice T vai ter exatamente n-2 arestas. Okay? Então, o que eu vou poder fazer? Vou poder escolher o vizinho do vértice V que tem o menor caminho até o vértice T, destino, considerando, obviamente, o peso da aresta para chegar nesse meu vizinho W. Então, o APT de n-1V vai ser o mínimo, né, entre os vizinhos de saída do vértice V, de OPT n-2W, que é o custo para chegar desse vizinho W até o destino, com até n-2 arestas, mais CVW. Esse CVW é o peso da aresta VW. Vamos ver uma figura para ficar mais fácil. Então, essa aqui é a nossa situação. A gente tem o vértice V, nós temos 3 vizinhos de saída nesse caso. Eu preciso de uma aresta para chegar nesses vizinhos e depois as nossas n-2 arestas vão ser usadas para chegar do vizinho até o vértice T. Beleza. Agora, por qual vizinho de V o caminho mínimo P vai passar? Repara que o caminho mínimo pode passar pelo W1, W2 ou W3. Bom, ele vai passar por aquele vizinho que der origem a um caminho de menor custo, considerando o peso da aresta com o vizinho. Então, repare que eu tenho 3 alternativas, né? E eu preciso considerar o peso da aresta para chegar nesse vizinho, mais o custo de ir do vizinho, W1, até o destino T. Então, de novo, né? Eu vou ter esse mínimo em W de OPT de n-2W mais o custo da aresta VW, tá? Onde esse W aqui é um dos vértices vizinhos de saída do vértice V. Muito bom. Essa ideia que a gente fez, assumindo que o caminho tinha n-1 arestas, pode ser generalizada. A gente pode assumir que o caminho ótimo de V para T, utilizando I arestas ou menos. Okay? Então, considere agora um caminho com I arestas ou menos. A gente pode decompor esse caminho ótimo em 2 casos. Ou esse caminho possui exatamente I arestas, ou ele possui menos do que I arestas. E o raciocínio é exatamente o mesmo de antes. A gente está simplesmente condicionando agora em usar I ou menos arestas. Então, o APT de IV, o custo da distância para ir do vértice V ao vértice T
usando no máximo i arestas, vai ser o mínimo entre os dois casos. O caso onde esse caminho tem menos do que i arestas, ou o caso onde ele tem exatamente i arestas. Tá? Lembrando que esse W é um dos vizinhos de saída do vértice V, e CVW é o peso da aresta entre o vértice V e o vértice W. Muito bom. Então, com isso, a gente tem uma recursão montada para essa distância, né, para a distância ótima, para a distância, para o caminho mínimo entre o vértice V e o vértice T. Então, vamos ver um algoritmo que vai calcular essa distância. Esse algoritmo tem pedigree, o nome dele é Bellman-Ford, em nome às pessoas pesquisadores que descobriram esse algoritmo. É um algoritmo iterativo que vai computar essa função OPT de n-1 para todos os vértices. Então eu começo declarando um array, né, de 2 dimensões. Na primeira dimensão eu tenho o número de arestas que eu vou usar, 0, 1, 2 até n-1, que é o maior que eu posso usar. E na segunda dimensão eu tenho os vértices de origem, 1, 2, 3 até n. Repara que o vértice T é o vértice que está fixado. Eu começo declarando, né, a distância com 0 arestas para chegar no vértice T como sendo infinito para todo mundo, e a distância, né, para chegar no vértice T como sendo 0. Né? T é o destino, então para chegar nele mesmo a distância é igual a 0. Então eu tenho dois laços, o laço de fora vai passar pelo número de arestas e o laço de dentro vai passar pelos vértices do grafo. Então, na primeira linha, m de IV é igual a m de i-1v. Então, eu assumo que eu vou usar menos do que i arestas. E aí, então, para cada vizinho w de v, eu faço a atualização entre o mínimo dessa quantia e o valor de m de i-1w mais o curso da aresta cw. Então, eu vou fazer isso para cada vizinho w de v. Bom, então no final eu vou retornar, né, o último plano dessa matriz aí de 2 dimensões, que vai ter a distância de todo mundo para o vértice T. Muito bom. Então esse é o algoritmo de Bellman-Ford. Tá? Então eu retorno essa matriz de distâncias ao final. A complexidade do algoritmo, a gente pode olhar para ele, o loop mais interno passa por todos os vértices, e para cada vértice a gente percorre os vizinhos. Então o custo disso é o grau do vértice, né? Então a soma dos graus de todos os vértices é igual a 2 vezes o número de arestas. Então esse passo mais interno vai ter um custo de 2m. O loop mais externo ele tem n-1 passos, porque é o maior número de arestas que eu posso ter. Então a complexidade final é n de navio vezes m, ok? Então essa é a complexidade final do algoritmo. Repara que se o grafo for muito denso, né, o número de arestas pode ser da ordem de n ao quadrado, então eu teria uma complexidade de n ao cubo. Agora, e memória? Quanto que esse algoritmo está usando de memória? Bom, ele precisa manter essa matriz, né, de n por n, ok? Que vai ter tamanho n ao quadrado. Muito bom. Então ela está usando n ao quadrado de memória. Por fim, vamos ver uma maneira de melhorar a qualidade desse algoritmo, de reduzir a quantidade de memória que ele está utilizando. Repara que eu posso manter o vetor mv ao invés de manter a matriz miv. Por quê? A gente não precisa guardar distâncias de caminhos com menores arestas. Conforme a gente vai crescendo, né, o número de arestas que eu vou me permitindo usar, eu não preciso guardar as distâncias com caminhos com menos arestas. E a gente já viu esse truque antes. É o mesmo truque que a gente usou no algoritmo de Bellman-Ford para diminuir a complexidade de memória. Muito bom. Então, m de v agora vai passar a ser o custo do menor caminho entre um vértice V e o vértice T, que está fixo, que a gente conhece até agora. Não vai mais importar o número de arestas que eu estou utilizando para construir esse caminho mínimo. Com isso, o custo de memória passa a ser O de m mais n, porque eu tenho, em vez de uma matriz quadrada, né, eu botei um vetor de comprimento n, e esse m, que é o número de arestas, ele é necessário porque eu preciso armazenar todos os pesos das arestas do grafo, né? Esses pesos são necessários para poder desenrolar, para fazer a conta da nossa recursão.
Então, o custo de memória aqui é O de M mais N. Muito bom. Vamos ver agora uma segunda melhoria prática para reduzir o tempo de execução do algoritmo. Então, repara que o algoritmo, o passo mais externo dele, faz n-1 passos, né? Vai aumentando o número de arestas que eu vou me permitindo usar. E aí, o que a gente pode fazer é atualizar M de V apenas quando o M de W for atualizado no passo anterior, para algum vizinho W de V. Repara que se nenhum vizinho de V for atualizado, M de V não vai ser atualizado no passo seguinte. Muito bom. Então eu posso manter essa informação, né, de quais vértices foram atualizados a cada passo do algoritmo e terminar o algoritmo quando nenhum M de V for atualizado. Repara que se nenhum M de V for atualizado, eu estou numa condição onde eu permiti todos os caminhos mínimos usarem uma aresta a mais e nenhum caminho mínimo reduziu. Então isso significa que os caminhos mínimos que eu já encontrei não vão ficar menores. Então eu posso terminar a execução do algoritmo. Repara que isso não reduz a complexidade de pior caso, porque no pior caso eu posso ter que ir até, né, n-1 arestas. Mas faz uma diferença grande na prática, porque na prática caminhos mínimos têm bem menos do que n-1 arestas. Então isso permite melhorar o desempenho do algoritmo. Agora eu vou falar um pouquinho de roteamento em redes. Imagina uma rede global de comunicação, onde cada vértice é um roteador. E aí arestas representam enlaces, né, links de comunicação entre esses roteadores, e eu vou assumir aqui que esses enlaces possuem custos. Por exemplo, o tempo de propagação para sair de uma ponta desse enlace e chegar na outra, né, o tempo que demora para a informação propagar. E vamos supor que essa informação é conhecida, né, pelo roteador incidente ao enlace. Nosso problema agora é o seguinte: cada roteador tem que encontrar a melhor rota, o melhor caminho, para todos os outros roteadores da rede. Quero resolver esse problema. Bom, tem duas maneiras de resolver esse problema. Uma delas é com uma solução centralizada, onde cada roteador obtém uma visão global da rede. Então, repare que eu posso pedir para os roteadores informarem os custos dos vizinhos dele, quem são os vizinhos dele, para todos os roteadores da rede. Com isso, o roteador passa a conhecer o gráfico completo da rede, inclusive com pesos, e ele pode então rodar o algoritmo de Dijkstra, okay, e olhar para a árvore geradora induzida, né, pelos caminhos mínimos com raiz no próprio roteador. Isso vai definir, né, para qual vizinho o roteador tem que enviar a informação para que essa informação chegue no destino por um caminho mínimo. Beleza. Então a segunda opção é uma versão distribuída, uma solução distribuída. E aqui cada roteador conhece apenas seus vizinhos e ele vai descobrir o caminho mínimo para um vértice da rede específico através de troca de mensagens com seus vizinhos. E, em particular, ele vai implementar uma versão distribuída do algoritmo de Bellman-Ford que a gente acabou de ver. Vou falar um pouquinho dessa ideia do Bellman-Ford distribuído. Esse nosso vetor M, que guarda a distância do vértice V até o vértice T, agora ele vai estar distribuído entre todos os roteadores. O nosso algoritmo, né, esse vetor estava na memória e a gente tinha acesso a ele. Agora imagina que eu vou pegar cada elemento desse vetor e vou guardar essa informação com cada roteador. Então o roteador V é responsável por manter o valor de MV para o destino T, né? E repara que a ordem de execução do loop interno do algoritmo não é importante, né? Que vértice vai antes do que vértice na hora de atualizar esse vetor, isso não importa. Então isso é muito bom, porque os roteadores podem informar aos vizinhos sobre o seu valor de M de W e isso pode ser utilizado para diminuir, né, atualizar o valor de M de V. Então o vizinho V de um vértice W vai atualizar M de V quando ele recebe do vizinho W, né, um M de W menor. E aí, é claro, quando V faz isso, ele informa aos seus vizinhos desse novo valor de MV. Repare que as opções de melhor caminho, né, de caminhos mais curtos, estão se propagando pela rede, pelos vizinhos. Tá? E
Essa é a versão distribuída do algoritmo. É claro que a gente precisa fazer isso para cada destino T da rede, né? O Bellman Ford, como a gente montou ele aqui na aula de hoje, o T, o destino está fixo, mas eu posso repetir a mesma ideia para todos os destinos T da rede. E repare que eu posso fazer isso em paralelo, né? Uma versão não atrapalha uma execução para um destino T, não atrapalha a execução para um outro destino T'. Muito bom. Essa ideia do Bellman Ford distribuído é implementada na prática por vários protocolos de rede. Inclusive, um dos protocolos mais importantes da internet, o BGP, é uma adaptação do algoritmo de Bellman Ford. Muito bom. Isso é tudo que eu tinha para falar para a aula de hoje. A gente se vê na aula síncrona e aqui nas aulas gravadas. Até breve.